Vamos lá, pessoal. Muito bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Vamos falar vamos dar continuidade à nossa aula de reabilitação profissional, a nossa terceira aula, né? A nossa terceira aula de 4 aulas que nós teremos sobre reabilitação profissional, sobre esse tema que ele é voltado a, a trabalhar, né, com colunas ali muito específicas, né, da relação do INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social, com as empresas, né, seja ela pequena, média e grande empresa, seja ela também uma empresa de produção, seja ela uma empresa de distribuição, seja ela uma empresa de fabricação, tá bem? E também para a pessoa com deficiência, tá? Então, quando a gente fala sobre a reabilitação profissional, nós estamos falando aí sobre essas 3 colunas bem definidas aqui. Inicialmente, né, eu quero que vocês que estão acompanhando essa nossa aula em formato remoto, fiquem à vontade aí para fazer qualquer tipo de contribuição, fazer qualquer tipo de questionamento, justamente porque serve de interação e também serve para que quem estiver ouvindo depois essa gravação possa também associar a sua dúvida aí a uma eventual dúvida de todos nós. Quando a gente fala então sobre reabilitação profissional, a gente já falou isso nas demais aulas, mas é interessante que vocês busquem, né, quem está assistindo pela primeira vez essa aula, né, essa gravação, assista às demais aulas que estão disponíveis aqui no canal no YouTube. Justamente quando a gente fala da reabilitação profissional, nós estamos falando sobre um programa que ele atua, como o próprio nome diz, com a reabilitação dos profissionais, seja ele voltado à reabilitação de trabalhadores com acidentes ou doenças do trabalho, seja ele também voltado para a inclusão de pessoas com algum tipo de deficiência, tá bom? Quando a gente então atua, né, como profissional da segurança do trabalho, nós buscamos, acima de tudo, a prevenção de doenças e de acidentes de trabalho. Mas, de um tempo para cá, o profissional da segurança do trabalho, ele tem atuado e tem buscado se aprimorar para atuar em vários segmentos da empresa, tá bem? Então, quando a gente fala sobre o programa de reabilitação profissional, é uma espécie de habilitação àquele profissional reabilitado que devem ser propiciados ali o benefício de eventual incapacitado parcialmente ou totalmente para o trabalho e buscar ali um meio de reeducação e readaptação profissional e social para participar do mercado de trabalho, tá bem? E também, certamente, aí melhorar o contexto daquele profissional ou buscar ali aquele contexto do que ele vive. Quando a gente aborda, então, a questão da reabilitação profissional, eu estou mostrando para vocês aí três colunas, né, conforme a gente falou, né, três vertentes que elas envolvem, né, o processo de reabilitação profissional. Então, inicialmente, a reabilitação profissional, ela surge, né, a partir de uma perícia médica, a partir de uma avaliação de um determinado profissional, né? Então, quando a gente aborda aqui a questão da reabilitação profissional, ela faz parte de um processo de uma perícia médica. Portanto, o profissional, né, seja ele um trabalhador ou seja ele uma pessoa com uma deficiência, ele precisa passar pelo INSS para um processo de perícia, tá? E essa perícia, ela é um pouco diferente daquela perícia profissional de acidente do trabalho. O reabilitado profissional, ele vai ser avaliado por um médico perito, tá? Um profissional da medicina e concursado no INSS, no qual ele vai realizar, né, uma avaliação ou solicitar uma assistência, né, reeducativa para uma eventual adaptação àquele profissional, àquela pessoa com deficiência. O intuito da reabilitação profissional,
além de proporcionar os benefícios aos incapacitados parcialmente ou totalmente, é também criar uma autonomia, tá bom? Para aquela pessoa com deficiência ou para aquele profissional que porventura sofreu um acidente e mudou ali a sua, a sua capacidade para o trabalho. Esse trabalho, então, essa perícia, ela inclui avaliação de um potencial laborativo, com o objetivo de definir a real capacidade de retorno daquele trabalhador, uma orientação e acompanhamento do programa, com a condução daquele reabilitado, né, de certa forma, também com a sua nova função ou atividade que vai ser exercida, e também envolve ali uma articulação do profissional, do profissional médico, com buscando parcerias, né, e convênios com as empresas, né, que atendem aí o mercado de trabalho. Então, como a gente falou aqui, por exemplo, o Senac é uma que faz parceria com a INSS na distribuição de bolsas e, consequentemente, na participação de reabilitar esses funcionários, né, ou esses profissionais do INSS. Para a empresa, né, que nós estamos vendo aqui, nessa imagem, né, a gente coloca aqui sempre uma imagem de uma indústria, uma empresa, uma fábrica. Qual que é o sentido dela, né? Por que ela precisa criar a reabilitação profissional? Lembrando, né, que ela tem uma característica obrigatória, né, de realizar, né, e de atender aquela portaria, né, aquela lei 8.213, né, que fala sobre o sistema de cotas. Quando eu falo sobre a reabilitação profissional no âmbito, né, das empresas, é uma alternativa para o acidentado, né, se ele se acidentou naquela empresa, é uma forma com que ele mude ali, tem uma mudança, né, do seu ambiente, do seu setor de trabalho, e ela pode ser positiva para ambas as partes, tanto para o empregador como para o empregado, principalmente se ele ainda tiver condições de trabalhar, né, em outros setores. É uma opção válida, né, para os casos aí que a empresa é considerada culpada, né, entre aspas, na ação de um funcionário, né, principalmente para que eles tenham condições de trabalho, e ainda pode ser em uma função diferente daquela que ele estava quando ocorreu o acidente. Então, embora a reabilitação profissional ela seja competência do INSS, né, ela seja vinculada ao Instituto Nacional de Seguridade Social, se a empresa ela teve ali uma culpa, né, no acidente, cabe ao empregador assisti-lo, né, no período de reabilitação. Então, ele pode ficar afastado do ambiente de trabalho, recebendo pelo INSS, porém, né, após o período de reabilitação, ele pode retornar a um outro setor, ele pode retornar a uma outra atividade, de uma maneira que ele mantenha o vínculo empregatício, né, e, de certa forma, ele haverá ali um período de reabilitação. Quando a gente fala dessa visão da empresa, né, é óbvio que a gente tem que tomar diversos cuidados, né, na integração desse funcionário acidentado para sua reabilitação, ainda que seja numa função diversa, né, daquela que ele exercia anteriormente, por causa de uma tendência aí da Justiça do Trabalho, tá? Ao inserir o trabalhador acidentado, eu posso gerar ali uma ação judicial, né? Mas o intuito melhor de tudo isso, né? O propósito do programa de reabilitação, ao inserir o trabalhador acidentado no mercado de trabalho, é que ele possa desempenhar a sociedade e oferecer um bem-estar, né, àquele empregado, e também melhorar a autoestima dele durante o processo de reabilitação, de uma maneira formal, dentro das suas condições atuais. Eu particularmente não vejo desvantagem nenhuma para a empresa, né? Pelo contrário, são vantajosas para a empresa, porque ele acaba ficando ali com um trabalhador fora da sua folha de pagamento, né? Como eu falei, ele recebe pelo INSS,
Então, os encargos eles são menores, retorna, né, traz de volta ali a autoestima do empregado, do trabalhador, muitas vezes que está abalada, provavelmente por causa do acidente de trabalho. Em muitos casos, ele vai conseguir até alcançar ali patamares melhores, trazendo de volta a dignidade da pessoa, né, e valorizando o seu trabalho, enquanto trabalhador, enquanto ser humano, tá bem? Então, a reabilitação do trabalhador, ela precisa ser estimulada pelas empresas também, não pensando somente numa conotação de obrigação por atender à lei, tá bem? Então, colocar, né, trabalhadores do programa de reabilitação nas empresas é uma questão de obrigação e também é uma questão de, de colaborar, né, com a comunidade, de realizar ali uma atividade solidária, uma atividade que vai envolver os trabalhadores, né, de certa forma, com vínculo à sua comunidade. Então, acima de tudo, é uma atividade de voluntariado, tá bem? Então, as empresas elas estão obrigatórias por lei, mas também elas realizam de maneira voluntária essa atividade de reintegrar os colaboradores, os trabalhadores nas empresas. E quando a gente fala para a pessoa, né, para o indivíduo com deficiência, né, nós estamos vendo aqui um indivíduo sentado numa cadeira de rodas, realizando um trabalho de frentista, tá? Então, o abastecimento ele pode realizar perfeitamente dentro das suas capacidades físico-funcionais, né, do seu funcionamento, das suas atividades. Percebam ali que ele tem autonomia para realizar, desde que haja uma divisão, um espaço, né, uma liberação aqui, para que ele faça essa atividade. E os benefícios são diversos, pessoal. Quem já, porventura, ficou em casa, né, como a gente está ficando agora, mas quem já ficou em casa desempregado, é uma situação bastante delicada, né, bem cansativa para quem fica em casa, né? A gente quer se sentir útil, né, por mais que a gente faça nossos afazeres, né, domésticos, aqui a gente lave uma roupa, passe uma roupa, faça almoço, faça limpeza de casa, os trabalhos em casa, a gente também quer sair, quer ver outras pessoas, quer colocar um uniforme, quer se sentir valorizado profissionalmente. E um dos aspectos que a gente vê na pessoa com deficiência e no reabilitado profissional é que isso existe uma melhora, né, significativa na sua autoestima a partir do momento que ele é integrado, né, ou reintegrado no mercado de trabalho. Então, quando a gente fala do programa de reabilitação profissional, eu vou passar aqui um vídeo para vocês falando um pouco desse programa, né? Voltado aqui a uma reportagem um pouco antiga, mas que ela é fundamental aí para a gente entender como que funciona essa questão, essa interação da perícia médica do INSS, o contexto da empresa e, consequentemente, da pessoa com deficiência. Olha, um programa de reabilitação de funcionários da Funfarm em Rio Preto foi premiado e reconhecido nacionalmente. Nesse projeto, gente, o funcionário não precisa mais ser afastado de suas funções quando sofre algum acidente que o deixe com algum tipo de limitação. Ele é transferido para outra função. Confira. Foram 15 anos de trabalho até que as limitações dos movimentos dos braços e dores na coluna afastaram Dona Marlene das atividades da cozinha. O retorno dela ao hospital de base só foi possível depois de 2 anos e 7 meses de licença médica. Mais do que rever os antigos colegas, ela foi reintegrada à equipe numa outra função. Mas para isso, Dona Marlene aprendeu a desenvolver novas habilidades. Eu fiz 3 meses, né, de treinamento pelo INSS mesmo, e aí foi até uma carga horária reduzida para me adaptar melhor, ver se eu tinha condição de trabalhar aqui, para depois o INSS dar alta, né? A gente sente viva, né? Porque você está trabalhando, de repente você se afasta, fica em casa se sentindo inútil. Aí aqui não, aqui eu estou sentindo que eu estou sendo
aproveitada, né? A Fundação Faculdade Regional de Medicina e Enfermagem de São José do Rio Preto acolheu ainda em uma nova ocupação Elizabeth dos Santos. Lesões irreversíveis dos ombros a impediram de retornar ao antigo posto, depois de 2 anos cuidando da saúde. Eu quase tive uma depressão. Mesmo porque eu gosto de trabalhar, eu não gosto de ficar em casa, né? Aí teve a oportunidade de reabilitação. Graças a Deus deu tudo certo. Se adaptou legal? Pitei muito bem no setor. Estou conseguindo. Gosto muito de trabalhar aqui. Mesmo porque eu gosto de estar perto dos pacientes. Eu adoro, né? Nos últimos 7 anos, o complexo FunFarm remanejou mais de 50 colaboradores, antes considerados incapacitados para o trabalho, para novas funções. As chances de reabilitação e recolocação de funcionários em outros setores são inúmeras, neste que é considerado um dos maiores complexos de saúde do interior do estado de São Paulo. Mas a responsável pelo Departamento de Recursos Humanos avisa que o sucesso do programa depende da disposição do trabalhador. Procuramos aproveitar ele 100%, né, a não ser que haja alguma restrição no qual impeça eles estarem retornando. Mas por parte da instituição a gente tem essa preocupação do retorno ao trabalho. A iniciativa acaba de ser premiada pelo Centro Brasileiro de Segurança e Saúde Industrial de Campinas. E essa premiação foi uma surpresa muito agradável e que veio mostrar que essa é a direção certa, que a gente tem que tratar os nossos colaboradores, nossos funcionários de forma digna, dando uma chance de ele ser reintegrado, ser readaptado e ele se sentir útil socialmente, se sentir útil perante sua família e a comunidade que ele sempre trabalhou. Tá certo. Então, pessoal, esse vídeo, né, ele aborda, né, há várias visões, né, tanto do INSS como dos trabalhadores e principalmente aí da empresa, né, que é o propósito, né, que muito provavelmente a gente pretende, né, trabalhar e desenvolver o nosso papel enquanto técnico de segurança. Então esse vídeo ele aborda aí umas questões que a gente tratou ao longo das outras 2 aulas e principalmente que a gente vai abordar a partir de agora. Mas falando de pessoa com deficiência, né, eu preciso conhecer o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. É uma lei de 2011, né, o decreto aí número 7.611, que ele fala dos direitos da pessoa com deficiência. E ele busca, né, acima de tudo, estratégias voltadas à educação, saúde, inclusão social e acessibilidade. E aí muita gente deve estar se perguntando, né, poxa, mas cadê a segurança do trabalho? Onde que eu estou incluso aí, né? Você, técnico em segurança do trabalho, precisará desenvolver competências, né, de educação com essas pessoas com deficiência e com todos os trabalhadores. A gente que é da segurança do trabalho, nós que somos técnicos em segurança do trabalho, a gente atua com treinamentos, com capacitações, com programas de desenvolvimento profissional e o nosso papel, né, é realmente ser um instrutor de todos os trabalhadores e certamente atender o ensino, né, da educação da segurança do trabalho, de ter um direcionamento, né, e de informar esses trabalhadores. Vamos imaginar que muito provavelmente essa pessoa com deficiência, né, não só o reabilitado profissional, mas a pessoa com deficiência, muito provavelmente ela não teve as mesmas oportunidades que pessoas sem algum tipo de deficiência tiveram. E eu estou falando isso numa perspectiva mais sincera possível. Algumas pessoas com deficiência elas não têm as mesmas oportunidades que pessoas sem qualquer tipo de deficiência. Então, a educação é uma estratégia fundamental. O técnico em segurança do trabalho, ele vai melhorar a autoestima desses profissionais, né, se ele o valorizar, se ele certamente educar ele de maneira coerente, e isso a gente vê ali um reflexo, né, na saúde dessa pessoa com deficiência, desse trabalhador reabilitado. Percebam que no vídeo, aquela profissional falou, olha, eu estava quase entrando em depressão, né? Então, a gente atua também, né, melhorando os sintomas aí de uma eventual depressão, de uma eventual doença, né, e consequentemente condição de saúde, tá bem?
A gente atua também com a inclusão social, né? Essa palavra de inclusão, ela vem, né, do fato de você incluir realmente aquela pessoa no contexto social. Então, essa pessoa com deficiência, a partir do momento que ela é segregada, né, ela é deixada de lado na comunidade, ela se torna uma pessoa distinta, né, daquela sociedade. E o melhor, nosso papel é incluir realmente essa pessoa, né? Então, enquanto técnico de segurança do trabalho, a melhor coisa que a gente pode fazer é incluir, né, o nosso papel realmente é incluir esses trabalhadores. E por último, aqui a gente vai trabalhar isso de maneira presencial, obviamente, né, mas a gente vai atuar aí com a questão de acessibilidade muito em breve, tá? E a gente vê isso lá na nossa ABNT 90, né, a ABNT NBR 9050, que fala sobre padrões, né, de segurança e voltados à parte de acessibilidade, mas a gente não pode deixar de citar que a acessibilidade é fundamental para todo mundo e principalmente para a pessoa com deficiência. O modelo, né, que nós temos aí do Plano Nacional do Direito das Pessoas com Deficiência é baseado no modelo canadense, né, de um moderno conceito de reabilitação profissional do mundo. O modelo canadense, ele busca não reabilitar pessoas com a finalidade de fazê-las retornar ao trabalho, mas sim, né, fazê-las voltar ao trabalho para reabilitá-las. O que eu quero dizer com isso? O que essa frase quer dizer? Que você coloca o trabalhador com deficiência, você reabilita ele, não somente com a finalidade dele retornar ao trabalho, mas você retorna ele ao trabalho, você traz ele de volta ao trabalho para que o trabalho faça parte do programa de reabilitação dele. Então, quando a gente aborda essa questão no modelo canadense, né, ele é baseado, né, no Plano Nacional de Pessoas com Deficiência, né, dos direitos da pessoa com deficiência, ele é baseado nesse modelo canadense. Nós temos alguns pontos aqui, né, conforme a gente traz nessa referência aqui abaixo, que para retornar, né, recomendações para o retorno ao trabalho, né, a intervenção, quando mais precoce possível, é essencial para o sucesso. Então, aquela pessoa que ela se acidenta ou que ela, porventura, é diagnosticada com uma deficiência e ela está em idade de começar o trabalho, né, ela precisa, quanto antes, ser inclusa no mercado de trabalho para que tenha ali um sucesso maior. A adaptação do local de trabalho e a flexibilidade do expediente são fatores determinantes, né, totalmente significativos para o aumento da reintegração do trabalho. Como a gente fala de acessibilidade, então é fundamental a gente também atuar com a adaptação do ambiente de trabalho. Por exemplo, uma rampa de acesso, né, na entrada da empresa, porventura um elevador no local onde tem escada. Vamos imaginar que nós temos aí uma empresa e a empresa ela tem um refeitório, né, atravessando a rua, né, da empresa ali tem um refeitório. Essa pessoa, né, se porventura ela for uma pessoa cadeirante, ela terá dificuldades em atravessar a rua, entrar nesse refeitório, tá? Então, nada melhor do que ter um refeitório dentro da empresa, né? Vai atender não só a pessoa com deficiência, mas também todo e qualquer trabalhador. E quando a gente fala de flexibilidade, não significa, né, que o trabalhador com deficiência não vai ter responsabilidade. Quando a gente fala flexibilidade, são algumas situações específicas, né? Vamos imaginar que nós sabemos aí do transporte público, né, que muita gente faz uso, né, utiliza aí ônibus, né, de prefeitura, ônibus circular, né? Vamos imaginar que um trabalhador considerado aí sem algum tipo de deficiência, né, sem a necessidade de acessibilidade, ele tem um horário mais flexível, né, ele consegue pegar o turno, né, consegue pegar o ônibus no horário correto, chega no horário correto, e vamos imaginar que ele consegue, né, entrar e sair do ônibus sem o auxílio de ninguém. Quando a gente fala do trabalhador com deficiência, não sei se vocês já presenciaram isso, mas é uma situação que infelizmente já aconteceu na minha presença. O motorista de um ônibus, ele não parou no ponto,
no qual ele viu uma pessoa com cadeira de rodas. E aí aquela pessoa com cadeira de rodas teve que aguardar o próximo ônibus, que passa por torno de meia hora depois. E aí quando o outro ônibus provavelmente passou, né, eu não pude presenciar aquilo, mas vamos imaginar que o motorista, ele olhou para a pessoa com deficiência, ele coçou a cabeça, né, houve ali algo tocou o seu coração naquele momento e ele resolveu parar. Quando ele para, pessoal, ele tem que estacionar o ônibus. Ele precisa, né, se ele não tiver um monitor junto com ele, algum cobrador junto com ele precisa ir na parte posterior do ônibus, abrir a porta, acionar uma alavanca, deixar ali a plataforma elevatória abaixar, colocar, né, pedir para a pessoa com deficiência manobrar ali dentro daquela plataforma, subir essa plataforma, adentrar o ônibus novamente, colocar ali uma forma de prender, né, a pessoa com deficiência, né, dentro do ônibus, né, porque ele vai sair andando na sequência. Depois ele retorna ao seu banco, aí sim ele liga da partida no ônibus e volta ao seu fluxo, né, à sua linha. Então, essa flexibilidade ela pode acontecer, né, principalmente na questão dos horários, né, os atrasos que porventura podem acontecer. Uma outra situação que muita gente não pensa, né, mas vamos pegar de novo essa pessoa com deficiência aí. A gente tem controle, né, da cintura para baixo, dos nossos esfíncteres, né, seja ele urinário, seja ele de evacuação, seja ele de qualquer forma. E vamos imaginar que esse trabalhador, ele na cadeira de rodas, ele não tem esse controle. E aí ele passou ali 15 minutos esperando, né, alguém dentro do ônibus, né, o primeiro ônibus, o segundo ônibus que pegou ele e levou. Quando ele chega na empresa, ele precisa passar no banheiro, ele precisa lavar a mão, ele precisa, antes de mais nada, né, se sentir à vontade para começar o trabalho. E a gente tem essa praticidade, né, de ir no banheiro a hora que a gente quer, de levantar, de se locomover, de fazer o que tem que fazer, de se higienizar e voltar ao trabalho. Já esse cadeirante, né, essa pessoa com deficiência que utiliza uma cadeira de rodas, ele tem limitações, como todos nós, e essa limitação é de chegar no banheiro e o banheiro ele não ser adaptado para uma condição de pessoa com cadeira de roda, de chegar num banheiro em que a porta é estreita e a cadeira dele não passa, chegar num banheiro que temos ali 3, 4 lugares para a gente utilizar o banheiro, mas justamente aquele dia uma pessoa sem deficiência está usando o banheiro da pessoa com deficiência. E esse trabalhador, né, que teve o seu dia, que já começou ruim, né, porque o primeiro ônibus não parou no ponto para ele, não parou para ele sem entrar, ele tem que aguardar como todos nós. Então essa flexibilidade não é olhar para o trabalhador e imaginar um tadinho, um coitado, né, mas entender que uma tolerância, né, de 5 a 10 minutos é normal, né, na vida de todo mundo. E desde que isso não também se torne repetitivo, né? Não é todo dia que o ônibus não vai parar, não é todo dia que ele vai precisar ir no banheiro antes, mas é todo dia que a gente precisa ser flexível, tá? Não significa ser mole, né? Não significa tratar outros com desprezo pela condição física dele. As regras de proteção ao emprego facilitam muito o retorno ao trabalho, né? Então, o trabalhador, quando ele sofre um acidente, né, eu já presenciei muito isso, um trabalhador, quando ele sofre um acidente de trabalho, principalmente quando ele está naquele período de experiência, né, ele sofre um acidente e ele pensa, poxa, vão me mandar embora, porque eu estou na fase de experiência. Antes de mais nada, é legal se colocar na condição do outro, né, se colocar na condição de vítima do acidente de trabalho, justamente porque a gente entende que a proteção ao emprego ela parte não somente de uma eventual estabilidade ao acidente de trabalho, mas sim de saber
né, que se porventura você está participando de um programa de reabilitação profissional, pode ser, né, considerado como um estágio, e a possibilidade de você se tornar ali um funcionário, né, ser efetivado é muito grande. Enquanto os efeitos aí de cuidados com a saúde na reintegração do trabalho é muito limitado, geralmente a melhor terapia é o antecipado retorno ao trabalho. Então, o retorno ao trabalho ele funciona também como uma terapia, né? Seja ele como uma terapia ocupacional, como uma fisioterapia, que é a terapia do movimento, ou seja, como uma terapia psicológica para aquele trabalhador. Como a gente já falou, né, dos efeitos de cuidado à saúde na reintegração, se você não tiver ali um retorno antecipado, isso certamente pode se tornar até uma forma do trabalhador ele se sentir não aproveitado no mercado de trabalho. Quando também fala aí da reabilitação, valorizar a relação entre empregados e empregadores é uma forma de sucesso, né, para o retorno ao trabalho, para o programa de reabilitação profissional. Pontos chaves aí para o sucesso, então, a precocidade e a articulação. Quando a gente fala pontos chaves, eu vou abordar alguns itens aqui, mas acima de tudo eu preciso entender que o quanto antes eu reinserir esse trabalhador, né, melhor para a empresa, melhor para todos. E aí, quando a gente fala sobre articulação, o nosso papel enquanto técnico em segurança é lidar, né, com setores no qual aquele trabalhador ele será reintegrado, deixar o nosso telefone de contato com esse trabalhador, com o seu supervisor, com o seu gerente, deixar, né, o nosso ramal disponível para abertura, para troca de ideias e para solucionar problemas. Gente, problema todo mundo tem, né? E a melhor coisa que a gente tem é quando a gente consegue solucionar um problema. Quando a gente soluciona um problema, soluciona uma definição, um impasse, isso tira uma grande responsabilidade, um grande peso das nossas costas. Imaginem vocês entrando numa empresa e todo mundo olhando para vocês com o nariz torto, olhando para você e fazendo comentários desagradáveis, ou simplesmente fazendo comentários, conforme a gente fala, né, do famoso bullying, né, que isso vai acontecer, infelizmente, por pessoas de pensamento curto, né, pessoas que não são abertas ao descobrir o novo. Então, se você olha para uma pessoa com deficiência e vê ali um coitado, certamente o coitado é você, né? Você que tem esse pensamento limitado, que não sabe das potencialidades daquele trabalhador, tá bem? E quando a gente fala, então, da precocidade de articulação, eu preciso conhecer um pouquinho de alguns paradigmas que nós temos aí de formato cultural. Então, para vocês terem ideia, né, de quando surgiu a pessoa com deficiência, né, e esses paradigmas culturais, né, primeiramente eu gosto muito dessa charge, desse desenho, né, que está ali, né, alô, é da empresa de mudanças? O diretor da indústria onde trabalho disse que precisamos mudar os paradigmas da empresa. Fica muito caro? Como se um paradigma fosse um item, né? Paradigma, na verdade, ele vem de uma palavrinha aí que significa diferente, né? Ou quando a gente fala sobre paradigma, nós estamos falando sobre um cenário, né, dentro da empresa que ele geralmente não é modificado. Quando eu falo sobre paradigma, a gente fala basicamente de um modelo padrão a ser seguido, que toda empresa é igual. E a gente sabe que as empresas iguais, elas não estão progredindo, né? Então, algo tem que ser feito para as empresas para que elas deixem de se sentir padrão e comecem a se sentir modelo, né, a ser seguido para os demais e, consequentemente, para mudar ali o seu contexto dentro da empresa. Paradigma é aquilo, né, que muitos membros ali entendem que eles são modelos e regras a serem seguidos por todo mundo, né? Então, toda empresa é igual, toda empresa tem que ficar desse jeito. Esse modelo padrão, ele acaba, de certa forma, sendo ruim para todos. Então, quando a gente fala de quebrar esses paradigmas,
é você transformar a sua empresa mais ética e, acima de tudo, trabalhando ali com inclusão social. Isso, sem sombra de dúvida, vai ser reconhecida pelo mercado, vai ser melhor para as empresas e, conforme a gente falou também, isso vai ser melhor para todas as partes, principalmente para o trabalhador. Então, a história das pessoas com deficiências, né, já surge lá nos Hebreus, né, principalmente antes de Cristo, né, trazendo ali a conotação de algumas pessoas, né, que são chamadas ali de coxos, né, algumas pessoas que são representadas no livro sagrado, na Bíblia, né, com pessoas cegas, surdas, mudas e coxos, tá bem? E essas terminologias que eu acabo de citar, a gente entende que não são as melhores, né? A pessoa com deficiência física, né, é melhor do que ser tratado como coxo, tá bem? Até mesmo porque parece uma linguagem, né? Parece e é uma linguagem que desvaloriza aquela pessoa com deficiência física. Na sequência, né, nós temos ali o Código de Hammurabi, né? Quem nunca ouviu falar sobre o Código de Hammurabi, né, certamente é aquela expressão, né, olho por olho, dente por dente. Esse Código de Hammurabi, ele é abordado bastante nos estudos da sociologia, né, no estudo da sociedade e também nas linhas aí dos cursos de direito. E esse Código de Hammurabi, né, conforme eu falei, ele trata, né, a expressão aí olho por olho, dente por dente, né, e só para vocês entenderem, representavam um conjunto de leis, né, da Mesopotâmia, né, que isso é algo aí em torno de 1770 anos antes de Cristo. E uma das funções, né, era garantir ali que para os fortes não prejudicar os mais fracos, a fim de proteger as viúvas e os órfãos, para disputar, né, para resolver todas as disputas e sanar qualquer ofensas. Então, tinham ali aproximadamente 14 leis, né, e um dos pontos ali era se alguém roubar, né, ou se alguém fazer alguma coisa ruim, será condenado à morte. Então, não existia uma pena melhor, né, do que a morte. E aí foi se atualizando o Código de Hammurabi, né, e um desses pontos aí que eu falei para vocês, né, olho por olho, dente por dente, basicamente ali algumas pessoas certamente começaram a ficar sem os olhos, né, algumas pessoas ficaram sem os dedos, né, e isso de certa forma começou a apresentar ali os primeiros deficientes físicos, tá bom? Na sequência, nós tínhamos os Espartacos, né, que são vinculados aí os gladiadores da Roma, né, na Itália. Para você ter ideia, né, se alguém já chegou a assistir, né, aquele filme 300, né, que fala sobre os gladiadores, né, sobre os Espartacos, né, ou também, né, o filme Gladiador, ele fala bastante, né, sobre essa formação, né, dos seus heróis de guerra, né, sobre os seus gladiadores. E percebam, né, que os gladiadores eles não voltavam para casa após perder uma batalha, eles eram assassinados, né? Então, quando a gente fala da pessoa com deficiência, era uma vergonha, né, para aqueles gladiadores eles perderem uma luta, né, e voltarem para casa machucados. Então, eles preferiam tivessem as suas cabeças cortadas, seus braços cortados. E quando a gente fala aí da pessoa com deficiência, né, naturalmente eles não desenvolviam, né, nenhuma deficiência, eles não tinham nenhuma deficiência, mas eles podiam desenvolver. E certamente as pessoas com deficiências eram vistas como fracos, eles não podiam participar, né, não podiam adentrar ali o Coliseu, principalmente, né, na sua parte de batalha, porque ele era visto como fraco, tá? Então, ele nascia com uma deficiência, ele não podia ser um gladiador. Ele podia se inspirar, mas ele não podia jamais entrar ali numa área de combate. Em Atenas, né, começa a surgir aí os heróis de guerra, né, e vocês devem observar,
quando a gente fala sobre Atenas, né, é uma cidade que é a capital da Grécia, né, e surgem aí os heróis de guerra. Se vocês procurarem aí na internet, né, e muita gente já deve ter visto, os desenhos, né, dos deuses de Atenas, esses heróis, né, de guerra que a gente fala, eles eram representados muitas vezes sem braços, sem pernas, porque justamente, né, eles iam para o combate e voltavam, né, daquela forma, principalmente na Guerra de Troia, né, segundo uma lenda aí da, do que a gente chama aí da história da Grécia, né, a Guerra de Troia, né, nós tínhamos vários deuses aí, e eles eram representados, entre os mais famosos aí, o Aquiles, né, que ele era extremamente sanguinário, né, matava todos, guerreava com todos, e uma das partes do corpo dele que ficou descoberta foi o calcanhar, né, e foi a forma com que ele perdeu, né, a Guerra de Troia. Tá? Então, de uma maneira bem lúdica, né, a gente traz esse contexto aí também da pessoa com deficiência. Surge depois, né, muito tempo depois, o cristianismo, o ato de acreditar em um Cristo, né, e a pessoa com deficiência acaba criando também as casas assistenciais, né? Nós tivemos um contexto muito grande da igreja católica, né, criando as primeiras casas assistenciais, na sequência uma vertente do espiritismo também, criando ali que as pessoas nasciam com uma deficiência, justamente porque isso foi desenvolvido, né, de uma potencial vida passada, né, e essas casas assistenciais, as pessoas com deficiências eram encaminhadas para essas casas, tá bem? Então, antigamente, né, nascia, né, uma criança com deficiência, até esqueci de citar isso ali antes de Cristo, lá em Hebreus, uma criança quando nascia com deficiência, ela era jogada no rio, tá? Ela não podia fazer parte da sociedade. Mas aí no cristianismo já é visto como uma questão de adoção dessas crianças, né? E também, né, muitas vezes um pai ou uma mãe que tem um filho com deficiência, eles eram vinculados a um eventual prejuízo em vidas passadas. Fizeram algo de ruim na vida passada e neste momento eles estão vindo nessa atual vida para conviver em harmonia e resolver os seus problemas, tá? Essa é uma perspectiva tanto do cristianismo também como de algumas igrejas aí mais voltadas a um vínculo kardecista, tá bom? Na criação aí de casas residenciais. E por último aqui nós chegamos ao Shogunaga, né, Kamakura, né, que ele teve um filho, esse filho nasceu com uma deficiência visual, nasceu cego, tá? Até então não se sabia o motivo, né? Esse é ele é um imperador japonês do século XVIII, e, poxa, né, nasceu um deficiente na família, no contexto familiar dos outros, tudo bem, mas do primeiro filho do imperador japonês, o que a gente vai fazer com ele, né? Então ficou meio sem sentido o que fazer com ele, né? Até vergonhoso, entre aspas, né, do imperador ter um filho, né, cego, né, um filho com deficiência. Para quem conhece um pouco da cultura japonesa, sabe que eles são extremamente ríspidos no que diz respeito à sua sucessão, né? Eles não deixam ali, por exemplo, se nascer uma mulher e um homem, né, é o homem que vai assumir o papel da casa, ali, a responsabilidade da casa. Até hoje, não, obviamente que isso tem modificado, mas no século XVIII era assim que funcionava. O filho nascia, né, a filha nascia, era mais velha, mas depois que vinha um filho homem, esse filho homem ele passava à frente dessa mulher, tá? Justamente porque o papel dele, né, enquanto homem, era ser o precursor da família, tá bem? Então, é uma questão ríspida da cultura japonesa, mas o que acabou acontecendo com ele, né, o filho desse imperador japonês, ele começou a realizar atividades manuais, né, no contexto ali do império japonês,
essas atividades manuais elas foram representativas, né, na cultura japonesa, seja ela para a realização de artesanato, tá? Ou seja ela pela atuação, né, de atividades voltadas aí à massagem, às técnicas de cura, né, da medicina oriental, e busca-se, né, nesse período, né, criar ali uma espécie, né, de programa, né, de projeto para que esse filho desse imperador ele consiga realizar, né, atividades manuais, e é por isso que o Japão é tão conhecido, né, hoje como um país que desenvolve, né, de maneira tão prática a massagem, as atividades voltadas à reabilitação através do toque, tá bem? Então a gente verifica aí um histórico das pessoas com deficiência, né, e como foi mudando, né? Então desde lá em Hebreus, lá quando matava as crianças, ao Código de Hammurabi, né, que se você podia criar ali um código próprio, né? Se alguém fez algo ruim para você, você pode fazer algo ruim para ela também. Né? Nos gladiadores ali em Espartaco, né? Que o pessoa com deficiência, ela não podia nem fazer parte, né? Não podia ser gladiador, porque ele era visto como um tadinho, um coitado. Em Atenas, né? Os heróis de guerra, ele voltava sem um membro, voltava sem um braço, sem uma perna, então ele era esculpido através de uma estátua ali para que ele fosse venerável, né, que fosse visto como uma pessoa adorável. Afinal de contas, ele deu a sua vida, né, deu o seu braço para ganhar uma batalha. Entre eles aqui nós temos Aquiles, que é um dos mais famosos. Surge também o cristianismo, conforme a gente falou, da casas assistenciais, né, voltadas aí a criar mecanismos de melhoria na vida daquelas pessoas com deficiência, e depois, por último, a integração, né, vamos falar assim, de uma nova possibilidade de trabalho, por causa que era filho do imperador. Agora, imagina se não fosse o filho do imperador, né, isso certamente ia ser deixado de lado, como todas as outras pessoas com deficiência ao longo da história. Nós temos alguns fatos aí também para a gente levar em consideração, né, antes da gente encerrar a nossa aula, que após a Primeira e a Segunda Guerra, começou a ser criados, né, um imposto americano para tratar amputados, né, e pessoas com transtornos psiquiátricos provocados pela guerra. Se vocês já chegarem a assistir algum filme que fala sobre a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial, né, ou geralmente uma pessoa que tem alguma deficiência, algum transtorno psíquico, né, ou amputado, né, entre eles aí a gente pode citar um filme bem antigo, que é o Forrest Gump, né, que ele conta histórias ali, tem um comandante dele, um capitão dele que fica amputado, que ele perde uma perna, e ele começa a usar cadeiras de rodas, ele começa a receber um imposto americano, né, um salário, porque ele é visto como um herói de guerra. Mas alguns outros trabalhadores, né, alguns outros americanos que vão para a guerra, eles retornam com transtornos psiquiátricos, porque eles serviram no Irã, no Iraque, no Vietnã, e esse imposto americano foi criado, né, justamente porque com aquela visão, né, que a gente falou de tanto assistencialismo, mas também porque as pessoas deram algo para o seu país, tá? Então, esse retorno aí financeiro é algo muito comum ser retratado nos filmes, e isso acontece nos Estados Unidos até os dias atuais. E esses heróis de guerra, né, principalmente da Primeira e Segunda Guerra Mundial, eles falam com isso de maneira eles gostam de citar esse exemplo, que eles foram para a guerra, que eles fizeram alguma parte da sua vida, uma parte boa da sua vida. No século XX, até mais ou menos 1960, começa a aparecer as primeiras escolas para pessoas com deficiências, né? E isso era tratado, né? A terminologia na época era chamado de crianças incapazes, tá? E até de uma maneira extremamente prática, né? A criança, ela nasceu com defeito, né? Então ela é incapaz de realizar as suas atividades. Então ela era segregada, né? Ela era mantida longe, né, das escolas de vínculo natural, de
de estudo comum, né? Na época era chamado de escola comum e escola incapazes, né? Até de uma maneira bem irônica, né? Se vocês virem, vocês vão ver isso nos filmes do X-Men, né? As crianças que têm ali uma potencialidade maior de mutante, né? Como se fosse um mutante, eles vão para a escola do professor Xavier. E as pessoas que são normais, né? As crianças que são normais vão para a escola normal, né? E aí eu pergunto, né? O que é normal? O que é especial, né? Então, lá no século XX, que começa a criar ali uma primeira segregação, né, que de certa forma cria um paradigma cultural. Olha, essa criança não pode ficar aqui, ela não pode fazer parte dessa escola, então ele é incapaz, ele precisa ir para qualquer outra escola, menos aqui. Então, isso já acaba gerando ali um paradigma muito grande. Em 1960 a 1980, começa a criar as primeiras escolas com educação especial, entre elas aí a Grã-Bretanha. Quando a gente fala da Grã-Bretanha, né, ela é um polo de educação, né, se vocês buscarem aí na internet, tanto a Grã-Bretanha como as demais escolas ali próxima da Inglaterra, né, quando a gente fala na Grã-Bretanha, ela é uma ilha, né, que ela faz parte da Escócia, né, e do País de Gales e da Inglaterra, e por sua vez, ela é conhecida ali como o Reino Unido, tá bom? E, consequentemente, tem uma participação ali da Inglaterra, Escócia e País de Gales. E essas primeiras escolas, né, elas já têm uma educação especial, tá? Ela, de certa forma, era vista como uma educação especial, porque essas crianças precisavam ter uma educação voltada para elas, né? Mas se a gente for ver hoje, até hoje acontece isso. Nossa educação, no caso do técnico de segurança, é voltado para quem vai se tornar técnico em segurança. Então, precisa ter um direcionamento melhor para quem, porventura, quer se tornar técnico em segurança, porque a gente vai buscar uma educação direcionada, tá bem? Na década de 50 surge, aqui no Brasil principalmente, a ACD, que se você procurar aí a terminologia, né, o nome da ACD no próprio Google, né, o CNPJ, né, a gente fala aí de uma maneira bem prática, né, que a ACD ela é uma associação, né, organização sem fins lucrativos, no qual ela busca, né, trabalhar com assistência à criança deficiente, tá? Então, essa terminologia, ela é pesada, né? Associação de assistência à criança com deficiência, né? Mas no passado, né, ela era vista também como uma associação de apoio à criança com defeito, tá? Então, obviamente que isso foi melhorando com o tempo, né, e como todas as instituições reconhecidas, aí, ela faz um excelente trabalho. Na APAE, nós temos aí também a associação, né, a APAE é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, né, se eu não me engano, é esse o significado. Então, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE, ela tem uma federação nacional, né, ela tem uma capacitação de trabalho, e ela serve também para atuar ali com a inclusão de pessoas com deficiências no mercado de trabalho. E é isso. Para a gente finalizar, eu vou passar um pouquinho das terminologias que foram utilizadas, chegando aí em 1998. Bem, então, em 1950, nós tivemos a tratativa da criança defeituosa. Em 75, nós tivemos ali as pessoas mentalmente retardadas, tá? Essa terminologia, pessoal, retardadas é até irônico, né? Que a gente acaba chamando algumas pessoas aí no calor da emoção, né, de retardados, né? Mas retardados vem do nosso português de retardatário, aquela pessoa que fica para trás, tá bem? Então, pessoas mentalmente retardadas, né, pessoa com a mentalidade que fica para trás.
e a gente vê que, na verdade, o retardado é quem chama outra pessoa de retardado, né? Em 1980, nós tivemos ali pessoas com impedimentos, deficiências e incapacidades, né? E imaginando, né, você falar, olha, isso aqui não é um programa de reabilitação profissional a indivíduos com impedimentos, deficiências e incapacidades. Isso se torna, né, de certa forma, ali quase que um palavrão, né, um pleonasmo de um monte de coisa que impedido nem sempre a pessoa vai estar. Deficiência também não pode ser que ela não tenha, né? E uma incapacidade, né, se ela começa a fazer, significa que ela perdeu aquela incapacidade e começa a ser capaz. E esse tema ficou ali perdurando por 8 anos, depois mudou para PPD, pessoas portadores de deficiência. Percebam que aí em 88 foi próximo daquela lei, né, na Lei 8.213, de 91, né, que cria ali a pessoa portador de deficiência. Por isso que na lei é abordado como portador de deficiência. Mas esse PPD não deve ser mais utilizado. Depois cria ali um PNE, né, pessoas com necessidades especiais. Né, então, vamos imaginar com a necessidade especial, uma pessoa que ela tem um problema nas pernas, que ela não utiliza as pernas, ela precisa de uma cadeira de rodas. E essa utilização de cadeira de rodas, a partir do momento que aquela pessoa ela senta naquela cadeira, quer dizer que ela não tem mais necessidade? Ela continua tendo, né? E por isso que esse PNE não é utilizado. Depois que foi criado ali a terminologia PDF, né? Que parece que é alguma coisa do Acrobat lá do Adobe, né? Pessoa com deficiência física, PDF. E aí, se você coloca lá a pessoa com deficiência intelectual, ela não faz parte, né, dessa pessoa com deficiência física, afinal de contas, fisicamente ela está perfeita, né? Vamos colocar esse perfeita entre aspas. Se a pessoa tem uma deficiência visual, ela entra aí ela não é caracterizada como uma deficiência física, ela é visual, né? Então acabou caindo por terra. E em 98 fizeram o que eu acho o mais coerente, né? Foi chamado as pessoas, grande parte das pessoas com deficiência, né, que tinham algum tipo de deficiência ou alguns órgãos que representavam essas pessoas, e na cidade de Salamanca, na Espanha, foi criado em 98 o que é chamado Declaração de Salamanca. Trata sobre os princípios e políticas práticas na área das necessidades educativas e cria a terminologia que elas são chamadas até então. Então, desde 98, né, existe a terminologia chamada PCD, Pessoa com Deficiência. E aí a gente vai abrir essa deficiência, seja ela física, visual, seja ela intelectual, múltipla, né, e de certa forma foi o que a gente abordou lá na nossa segunda aula. Sendo assim, né, a gente não deve usar defeituosa, não deve usar retardada, não deve usar impedimento, deficiência ou incapacidade, não deve usar o PPD, né, pessoa portador de deficiência, não deve utilizar o PNE, não deve usar o PDF, e sim usar aí pessoa com deficiência, tá bem? Então, chegamos aí ao final da nossa aula. Eu agradeço a todos que acompanharam, né, essa aula remota, você que está assistindo essa aula em formato, né, pela nossa gravação aqui no YouTube. Eu agradeço pela participação, né, peço que se esforcem para participar das aulas em formato remoto, mas se você já está assistindo essa aula gravada, isso já é extremamente positivo, tá bem? E na próxima aula nós vamos encerrar o contexto, né, um assunto aí de reabilitação profissional associado aí às pessoas com deficiência, tá bem? Então, eu agradeço a todos, um obrigado, até breve, até a nossa próxima aula.